Olá, sejam bem-vindos mais uma vez às nossas videoaulas. A nossa videoaula de hoje apresentaremos uma espécie de revisão geral das informações tratadas nas unidades apresentadas referentes à disciplina Leitura e Produção de Textos para a Docência. Tudo bem? Bom, iniciamos, pessoal, com a apresentação da concordância nominal, que é basicamente a relação entre as palavras que garantem o substantivo, que os substantivos concordem com artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Então, vejam, lembrem-se que o substantivo é a palavra mais importante com a qual todas as outras deverão manter relação direta com ele, ou seja, flexionarem no que diz respeito ao gênero e ao número. Vejamos o exemplo. Obras é o substantivo, não é isso? Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Vejamos aqui que a palavra em destaque é obras. É um substantivo que está flexionado quanto ao gênero, está no feminino, e quanto ao número, que está no plural. Então, vejam que as palavras marcadas em vermelhas estão diretamente mantendo essa mesma concordância, ou seja, concordam no feminino plural. Então, as palavras destacadas em vermelha concordam com o substantivo obras, em gênero e número, feminino plural. Então, vejam, a regra geral da concordância nominal estabelece que, basicamente, essas informações estejam diretamente relacionadas com o substantivo, ou seja, que as palavras que mantêm relação direta com esse substantivo devem sofrer essa flexão, tanto no que diz respeito ao gênero, masculino ou feminino, quanto ao número singular e plural. No caso, essas palavras são artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Tudo bem? Bom, em relação à concordância verbal, é necessário que atentemos para a regra geral dessa concordância, que diz o seguinte: é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Então, lembrem-se, pessoal, a informação é de que o verbo sempre concorda com o seu respectivo sujeito. Então, exemplo, eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Vejam que o verbo está sempre concordando com o seu sujeito. Agora, no último exemplo, nós temos Cristina e Eva entraram no hospital. Vejam, aqui nós estamos diante de um sujeito composto, no qual o verbo manterá essa concordância, no caso, indo para o plural, para concordar com ambos os núcleos desse sujeito. Tudo bem? Bom, em se tratando de regência, é necessário lembrarmos que a regência é responsável pela relação que se estabelece entre os verbos e os termos que se seguem a ele e que complementam seu sentido. Então, lembre-se, vamos então lembrarmos da questão da transitividade verbal, em que ele pode exigir complemento sem auxílio de preposição e com auxílio de preposição. Então, nesse caso, o verbo é o elemento essencial, ou seja, é um termo regente, que exige, então, as suas devidas complementações, no caso, os termos regidos. Então, se eu exijo complemento sem auxílio de preposição, no caso, eu terei como complemento um objeto direto, e, nesse caso, o verbo passa a ser transitivo direto. Agora, se o verbo exige complemento com auxílio de preposição, o complemento será um objeto indireto. O verbo, então, passa a ser transitivo indireto. Tudo bem? Bom, quanto à pontuação, é necessário lembrarmos do uso da vírgula, né, pessoal? Um dos sinais de pontuação que mais causam problemas, não é isso? Então, a vírgula, que indica uma pausa no discurso, uma pausa menor em relação aos outros sinais de pontuação. A sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto. A vírgula também serve para preparar termos com a mesma função sintática, bem como para separar aposto e o vocativo. Então, lembremos, algumas regras aí foram apresentadas. A vírgula ela pode ser utilizada para separar uma sequência de palavras com o mesmo valor sintático. Ela serve também para separar aposto, como também separar
vocativo. Lembrando que essas não são todas as regras de uso da vírgula. Todas essas regras vocês verão a partir dos fascículos e dos vídeos presentes no ambiente virtual de aprendizagem. Tudo bem? Bom, falando de texto e textualidade, é preciso lembrarmos que, quanto ao texto, nunca devemos pensar em texto apenas do ponto de vista verbal, pois existem várias modalidades de texto, dentre as quais nós temos a modalidade verbal, em que nós temos o texto sem relação direta com qualquer outra informação, ou seja, imagens ou qualquer outro elemento. Nós temos o não verbal, em que não temos o texto escrito especificamente, mas temos as imagens contribuindo para a construção de sentido. Isso é um texto e está na modalidade não verbal. E a modalidade híbrida, em que nós temos as duas possibilidades, ou seja, tanto a modalidade verbal, ou seja, do texto verbal, quanto do texto não verbal. As duas contribuindo diretamente para a construção do sentido. Tudo bem? Quanto à textualidade, é necessário lembrarmos dos fatores que estão diretamente relacionados a um texto. Esses fatores da textualidade são dois, que podem ser fatores linguísticos e fatores pragmáticos. Quanto aos fatores linguísticos, são aqueles que estão presos, ou seja, que estão propriamente relacionados ao texto, ou seja, eles são fixos ao texto. Nesse caso, nós temos dois, a coesão e a coerência. Quanto aos fatores pragmáticos, são fatores que estão externos ao texto, mas que contribuem diretamente a partir de um contexto, uma situação comunicativa, para a construção de sentido. Dentro desses fatores pragmáticos, nós temos a intencionalidade, a informatividade, a aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade. Quanto aos tipos textuais, devemos lembrar que tipos e gêneros textuais são coisas diferentes, em que os tipos textuais, na verdade, eles são sequências que estão presentes nos gêneros textuais, ou seja, nos textos. Então, os textos independem do gênero a que pertencem, se constituem de sequências com determinadas características linguísticas, como classe gramatical predominante, estrutura sintática, predomínio de determinados tempos e modos verbais, emprego de vocativo, etc. Já os tipos verbais, eles podem ser os seguintes: narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo, argumentativo e expositivo. Bom, quanto aos gêneros textuais, a gente pode pensar no texto materializado, com uma função e uma forma específica. Então, os gêneros textuais, na verdade, é a referência a gênero do discurso que remete diretamente a textos verbais e não verbais concretizados em eventos comunicativos, ou seja, é a possibilidade que temos de construir textos verbais ou não verbais para relacioná-los a um evento comunicativo, ou seja, uma situação comunicativa que exige a produção de um gênero específico. São textos definidos por sua composição, estilo e principalmente por seus propósitos comunicativos. Todo texto é produzido com um determinado propósito, ou seja, com uma determinada intenção, nascente da união de forças históricas, sociais e culturais. Os gêneros do discurso podem ser considerados a materialização das várias práticas sociais que permeiam a sociedade, articulados de tal forma que são imprescindíveis à vida em sociedade. Então, pensem como o gênero textual atendendo a uma situação específica de comunicação. Como eu disse no outro slide, que nós tivemos o seguinte, numa situação médica, o médico vai produzir qualquer gênero textual? Não, ele vai produzir gêneros específicos àquela situação comunicativa. Então, por exemplo, um relatório, por exemplo, um atestado médico, por exemplo, um receituário. Então, esses gêneros estão relacionados diretamente a uma prática social que permeia a sociedade. Então, gêneros serão utilizados para atender a determinadas situações comunicativas. Tudo bem? Bom, então, falando de gêneros, é necessário lembrarmos, então, de alguns gêneros específicos da área acadêmica. Então, nós temos o resumo, é isso, que é uma das propostas didáticas mais frequentes do meio acadêmico, ao qual transforma um texto em outro. Ou seja, falamos, então, aqui de retextualização, que é basicamente
um texto base que servirá para a produção de um outro gênero específico. E aí eu lembro da nossa videoaula 3, em que nós trabalhamos especificamente na unidade 3, a questão do resumo quando falamos de retextualização, em que falamos, por exemplo, do poema servindo de base para a construção de um resumo. Ou seja, nós temos o poema como texto base para a produção de um outro gênero específico, no caso, resumo. Isso chama-se retextualização. Então, o resumo acadêmico, o aluno realiza uma retextualização, segundo Marcuse 2001. Ou seja, empreende uma série de operações textuais discursivas na transformação de um texto em outro. O resumo é um exercício que combina capacidade de síntese e objetividade. Lembre-se que síntese não é cópia. Síntese é apenas a busca de uma informação essencial que deve estar presente nesse texto e deve ser escrito de forma objetiva, ou seja, levando em consideração aquilo que foi produzido e não a sua opinião. Ou seja, sem lançar mão, por exemplo, de juízos de valores, sem lançar mão de opiniões a respeito. O texto deve ser produzido com objetividade, na íntegra, assim como está presente na sua fonte. É um texto que apresenta as ideias ou fatos essenciais desenvolvidos em um outro texto, expondo de modo abreviado e respeitando a ordem a qual surge. Ou seja, eu devo seguir uma ordem a qual ele está sendo apresentado. Tudo bem? Como fazer uma resenha? É necessário atentarmos que a resenha muitas vezes é confundida com o resumo. Na verdade, precisamos entender que o resumo faz parte da construção de uma resenha, porém, ele não é uma resenha. Então, como é que a gente faz uma resenha? Leia o texto que servirá de ponto de partida para a resenha. Faça um resumo desse texto. Eleja uma entre as principais ideias do texto, ou seja, dentre todas as ideias ali presentes, eu devo eleger uma. E aí sim, eu devo analisar a ideia escolhida e emitir um julgamento de verdade a respeito dessa ideia. Ou seja, eu emito juízo de valor, eu opino a respeito da ideia ali presente e, consequentemente, eu consigo apresentar a minha opinião a respeito do que está sendo a respeito do que está sendo produzido. Tudo bem? Bom, finalizamos então com as nossas referências, não é isso, pessoal? Ou seja, todos os elementos que serviram de base para o desenvolvimento das informações, ou seja, dos nossos slides, do nosso documento. Apresentamos, por fim, uma frase de motivação que diz o seguinte: o que você escolhe fazer hoje tem o poder de mudar o seu amanhã. Então, lembre-se, pessoal, estudar é uma escolha e que, na verdade, pode fazer toda a diferença e mudar o seu amanhã. Lembre-se sempre disso. Então, com isso, eu finalizo, então, as nossas videoaulas, desejando sucesso a todos vocês e esperando nos encontrar em uma outra oportunidade. Um abraço em todos vocês e até mais.